Olá pessoal, William Amaral, sou psicólogo, estamos aqui novamente para continuar falando sobre o assunto do vídeo anterior, no qual nós abordamos essa questão da psicologia em tempos de crise. Hoje nós vamos falar também sobre a revolução digital e o quanto que isso trouxe de excesso de informações para o nosso cérebro e ao mesmo tempo a facilidade também com as quais nós acessamos as informações de ordem social, informações técnicas, informações científicas e todo tipo de informação que tem a ver com essa pandemia a qual nós estamos vivenciando nesse momento. Na nossa questão em neuropsicologia, a gente estuda muito sobre isso, o nosso cérebro, com essa questão da era digital, dessa revolução digital toda, o que começa a acontecer? A nossa memória, humanamente falando, ela já está, em grande parte, afetada muitas vezes por conta de toda essa realidade. Então, tem uma coisa que os especialistas chamam aqui de amnésia digital, ou seja, o que é amnésia digital? O nosso cérebro, ele esquece informações, pela própria facilidade com as quais nós temos acesso a essas informações. Então, se é muito fácil acessar essa informação no computador, um tablet, um smartphone, nosso cérebro entende isso. Não, eu vou esquecer, eu vou deixar isso para depois, até porque eu posso acessar isso em qualquer outro lugar. Então, esse fenômeno chamado de amnésia digital, ele tem feito muitas vezes com que as pessoas não somente deixem de filtrar a informação, mas ache toda e qualquer informação com muita facilidade. Então, queridos, basicamente nós temos que tomar cuidado, não somente com aquilo que chega até nós, mas na forma como nós realmente reconhecemos as nossas próprias emoções nesse processo. Muitas pessoas entram num processo de negação, ou num processo em que não abrem mão, às vezes, do próprio orgulho, a própria prepotência, acaba sendo um atrapalho nessa questão, e acabam não buscando ajuda, acabam aceitando como uma espécie de uma esponja, tudo aquilo que chega até ela, não filtram nada e acabam replicando isso. Isso afeta muitas pessoas, sim, por conta desse efeito que eu falei, que é o efeito de contágio. As pessoas, mesmo que não sejam infectadas, mesmo que não tenham essa experiência ruim diretamente com o coronavírus, elas acabam muitas vezes se sentindo tão ansiosas, tão medrosas, tão aterrorizadas por essa realidade, que elas acabam desenvolvendo aí alguns transtornos psicológicos sobre toda essa questão. Um outro aspecto que eu quero enfatizar é como que a gente pode fazer então, William, depois que a gente reconhece, que a gente se aceita como ser humano dentro desses processos psicológicos que estão sendo afetados por toda essa crise, como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço então para entrar no desenvolvimento, para me conhecer melhor? Eu quero propor aqui, eu trouxe para vocês de uma maneira bem prática, bem objetiva hoje, algumas estratégias que são muito simples, que muitas vezes nós desconsideramos no meio de toda uma crise. Isso independe agora se a crise é por pandemia, se é guerra mundial, seja lá o que for, se é uma crise pessoal, familiar. Isso que eu vou falar serve para qualquer situação pessoal de crise também. E não somente para um processo de crise global, que é o que nós estamos enfrentando hoje. Então, uma das primeiras coisas que eu quero enfatizar, que é importante, é nós aceitarmos a situação atual. Tá? Como eu falei, não é nem sobre negar a situação, mas também não pode ser sobre avolumá-la excessivamente. Nós temos que aceitá-la como ela é. E ela é o quê? Ela é um problema de saúde mundial, é um problema agudo, um problema muito sério, um problema que requer não somente soluções em nível municipal, estadual. São soluções que estão sendo tomadas a nível mundial. E dentro disso, então, aceitando esse problema, nós temos a possibilidade de nos incluirmos num processo de responsabilidade, que eu chamo de responsabilidade comunitária, ou seja, eu vou fazer a minha parte. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar tendo todos os cuidados, cumprindo todas as recomendações, todas as observações e orientações em relação à saúde. Se eu tiver que ficar em casa, melhor. Se eu tiver que ficar no processo de distanciamento social, isolamento social, se eu tiver a possibilidade, fica, é melhor. A segunda questão, então, além da aceitação, é estar disposto a aprender novas estratégias de adaptação. Veja, todos nós, muitas pessoas nesse momento estão cumprindo o trabalho em home office, estão tendo que adaptar as suas atividades para dentro das suas residências. Isso faz parte das nossas estratégias de enfrentamento. Agora, só é possível
fazer e cumprir essas estratégias se nós passamos primeiramente por esse processo de aceitação desse problema. Sem reconhecê-lo, sem aceitá-lo, eu digo aqui, exemplifica, é como a gente querer lutar, né, contra um inimigo desconhecido. Então, mais uma vez enfatizo, precisamos sim estar atentos à quantidade de informações, mas precisamos conhecê-lo, né, de fontes confiáveis, por instrumentos que sejam aí validados e a informação seja validada também até a forma como ela chega na população. Outras questões, como por exemplo, você precisa criar um plano, né, visando a reorganização da sua vida num nível onde você consiga chegar no estado emocional que você estava antes da crise. Então, como é que você estava antes de tudo isso? Você estava sem ansiedade, estava sem medo nenhum, então você pode fazer um plano, né, pessoal de ação junto com a tua família, com o seu cônjuge, para você chegar novamente nesse estado emocional. Se você começou, por exemplo, a ter ansiedade por conta disso, começou a ter muito medo por conta de tudo isso, começou a ter insônia por conta disso, o que você pode fazer, né, dentro da sua rotina, dentro da sua casa, que pode te ajudar a voltar no estado emocional ao qual você estava antes? Muitas pessoas têm relatado que estão desenvolvendo medo, que estão desenvolvendo até mesmo síndrome do pânico. Não é necessário, gente, as pessoas desenvolverem tudo isso, né? Basta cada um fazer a sua parte e nessa questão psicológica estar atento a si mesmo, estar atento ao seu organismo, à sua mente, às suas reações muitas vezes fisiológicas, que podem inclusive apontar, por exemplo, que você está tendo uma crise de ansiedade, tudo isso. Por isso é importante, dentro desse processo todo, e eu já vou falar sobre isso, se necessário for, procurar ajuda psicológica, né? Da mesma forma como nós temos aí uma dor de barriga, uma dor de cabeça e nós procuramos um médico, que bom seria se nós tratássemos assim também as questões relacionadas à nossa saúde mental, ok? Outras questões como procurar resoluções por meio de instrumentos, né, que nos ajudem a lidar com esses problemas relacionados à crise. Que instrumentos são esses? Olha, eu falei da própria internet, o excesso de informação, né? Mas agora, veja, nós temos justamente a oportunidade, né, de usarmos a internet como uma aliada aí. Dentro desse processo de distanciamento social, isolamento, você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer compras pela internet, a possibilidade de fazer pedidos, até mesmo em supermercados pela internet, farmácias, outros serviços essenciais, sem sair de casa. Isso não é uma regra absoluta, você pode sair de casa cumprindo todos os protocolos de higienização, de saúde, mas na sua questão, o que te favorece mais, né? O que você sente que te deixa mais seguro? Se você precisa, uma vez por semana, sair de casa, sai de casa. Se você precisa sair 2 vezes, 3 vezes, sai, mas cumprindo regularmente todos os protocolos, né? Lembrando que nós estamos tratando aqui da questão da sua saúde emocional e psicológica. Algumas pessoas talvez não vão conseguir fazer uma boa adaptação nesses processos de ficarem totalmente isoladas, até porque não há essa recomendação total para todas as pessoas, né? Nós temos muitos serviços essenciais que precisam continuar em pleno funcionamento. Outra estratégia de enfrentamento, por exemplo, modificar pensamentos ou crenças, né, a propósito desse processo todo de aceitação. Se você aceita com restrição, isso pode gerar algumas dificuldades comportamentais em você. Que dificuldades são essas, William? Dificuldades, por exemplo, de menosprezar todas essas recomendações do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde. Então você precisa aceitar totalmente que isso é um problema, é grave, e eu vou fazer a minha parte, eu vou me incluir nessa questão da responsabilidade comunitária. Ou seja, se eu cuido de mim mesmo, eu estarei apto a cuidar também de outras pessoas. Ok? Uma outra questão importante é uma estratégia aqui de enfrentamento que alguns chamam de segmento. O que é o segmento? É você fazer o automonitoramento de como está o seu processo de adaptação dentro dessa questão da crise, né? Primeiro eu falei que a necessidade de nós adotarmos essas estratégias de aceitação, de adaptação dentro de casa, a nossa alteração de rotina, mas é muito importante, né, pelo menos nessa fase na qual nós ainda estamos, fazer essa automonitoria. Como é que eu estou me saindo dia após dia? Será que hoje eu cometi algum erro? Será que hoje eu poderia ter me cuidado melhor, ou cuidado melhor da minha esposa, dos meus filhos, ou os meus colegas de trabalho? Então, fazer esse automonitoramento ele é muito importante, tá? E diferente do que muitas pessoas pensam, isso não é entrar numa situação de neuroticismo, não tem nada a ver, é tomar os cuidados essenciais para que a sua saúde mental
esteja em dia, para que as pessoas que você ama se sintam seguras, para que você se sinta amplamente seguro com toda essa questão. E uma outra questão que eu gostaria de mencionar aqui também é ocupar-se, você pode se ocupar de ferramentas que possam auxiliar você a voltar na normalidade, ali no que diz respeito às suas reações emocionais. Por exemplo, se te deixou ansioso, parar de fazer atividade física, como é que você pode propor para você e para sua família fazer uma atividade física aí dentro da sua casa, talvez aí na calçada, na garagem da sua casa, se você tem essa possibilidade, ou se você mora num condomínio sem aglomeração, ali se tem uma academia, como é que você pode voltar a fazer essa rotina, ainda que você esteja num processo de distanciamento? Muitas pessoas sentem falta de trabalhar na própria estrutura do seu empregador, trabalhar em casa talvez seja muito diferente. Então, o que você pode fazer para amenizar toda essa realidade? Existem muitas coisas que você pode fazer, Para isso é importante você pegar caneta e papel e você escrever, fazer um planejamento semanal, talvez até mesmo diário, se necessário, porque isso ajuda, quando nós delimitamos, quando nós traçamos o futuro próximo, isso nos ajuda a fazer um manejo da nossa própria ansiedade. É muito importante pegar a caneta, pega a caneta mesmo, papel, escreve com a família como deve ser a tua rotina, coloca poucas coisas nesse tempo, somente aquilo que for prioridade para o seu trabalho, prioridade para a sua família, prioridade para o seu casamento, para os seus planos financeiros, para que você possa trabalhar com a menor quantidade de informações possíveis. E concluindo então, gente, depois de algumas dessas sugestões práticas, eu gostaria de enfatizar a importância de nós percebermos se essa automonitoria está realmente sendo suficiente para nós, Se somente propor algumas ações objetivas nos ajudam a reduzir a nossa ansiedade, o nosso estresse. E se isso não for suficiente, William, o que eu faço? Aí você talvez precise realmente pensar seriamente em buscar a ajuda de um profissional, psicólogo capacitado, especializado, que possa te ajudar nesse momento, tá? E o próprio Conselho de Psicologia, mediante toda essa crise, ele liberou aí a questão dos atendimentos online, com menos burocracia do que já existe, para que as pessoas justamente possam ter esse auxílio e esse apoio psicológico, se necessário. Uma das questões que eu quero concluir agora, importante sobre isso, é a importância do suporte familiar, a questão do suporte social que nós possamos oferecer uns aos outros nesse momento, O suporte técnico, como eu falei, procurar um profissional habilitado, se com sintomas, procurar a ajuda médica, procurar o serviço de saúde. Tudo isso, todo esse conjunto, ele vai nos dar segurança para que nós enfrentemos essa questão toda juntos. E principalmente fazer uma adesão adequada, uma adesão que venha minimizar os impactos emocionais, psicológicos, para que nós possamos então retornar à normalidade do nosso estado emocional. E quando eu falo normalidade do nosso estado emocional, é que nós, seres humanos, possamos viver e desenvolver a nossa vida dentro daquilo que é esperado, em relação a pensamento, como nós pensamos, sensação, como nós sentimos todo esse momento, a questões relacionadas à memória, como eu falei, como nós filtramos as informações que chegam até nós, a ponto que nós possamos evitar o excesso, isso não afete a nossa memória, e até mesmo a forma como nós nos comunicamos adequadamente. Lembrando que eu falei antes, sobre esse efeito contágio, é exatamente isso que nós precisamos ajudar a conter nesse momento. Que as pessoas não se sintam ansiosas, não se sintam com medo, que o estresse diminua. Eu não estou falando de não sentir, de não ter nenhuma dessas reações, muito pelo contrário. É normal que você sinta medo, é normal que você sinta ansiedade, é normal que você se estresse em algum momento ou outro, mas não é normal que essas coisas bloqueiem a tua vida, que essas coisas impeçam que você caminhe, que você desenvolva-se pessoalmente e profissionalmente, ok? Então essa é a palavra, gente, esse é o recadinho que eu queria deixar com vocês nesse dia. Quero deixar aqui uma palavra de conforto e de apoio, como eu falei. Nós, psicólogos, estamos todos voltados e unidos para essa questão de oferecer todo o apoio psicológico necessário à população nesse momento. E se você se sente realmente com reações emocionais, psicológicas, que estão muito difíceis de controlar, como eu falei, não hesite, não negue esse problema, procure ajuda, procure suporte social, familiar e técnico, e até mesmo espiritual, porque é isso que vai te ajudar
a enfrentar esse momento, né, com o máximo de resiliência, né, e enfrentamento possível dentro da realidade que nós estamos vivendo, ok? Então essa é a minha palavra, gostaria de deixar isso com vocês, essa reflexão, e oportunamente nos veremos em breve sobre outros assuntos relacionados à psicologia também.